Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Chegando com outro vídeo nessa semana, né, para falar de Série D do Campeonato Brasileiro, porque estamos na metade aí da primeira fase e vou fazer um apanhado aí desse grupo A4, né, que é o grupo das equipes sergipanas, para falar das situações de Sergipe e de Lagarto. Esse vídeo deveria ter saído lá no começo da semana, porém, como o Itabaiana acabou demitindo o técnico Roberto Cavalo, a pauta acabou se sobrepondo, mas agora a gente retorna aqui, né? Temos rodada neste fim de semana, mas antes da oitava rodada da Série D, a gente traz um apanhado do grupo após 7 jogos. Antes disso, eu peço, como sempre, mais uma vez no começo dos vídeos, que você que está nos acompanhando, se está chegando agora e está conhecendo o conteúdo, curtindo o conteúdo com análises sobre futebol sergipano, se inscreva no canal, ative o sininho sempre também para receber notificações de novos vídeos por aqui. Não tem necessariamente uma periodicidade definida, então você vai recebendo sempre que eles forem caindo. E claro, você chegando agora ou não, deixe o like no vídeo, né, para que ele seja impulsionado organicamente a mais pessoas no YouTube e deixe o seu comentário também, claro, se quiser, sobre o que você acha dos conteúdos por aqui, também especificamente desse, falando de Série D. Vamos lá então, Série D do Campeonato Brasileiro, já se foram 7 rodadas, metade, né, das 14 aí da fase de grupos. O primeiro turno, né, da fase de grupos, podemos dizer assim, passou e assim está o grupo A4 da Série D depois de 7 rodadas. O Asa é o líder absoluto, indiscutível, com 19 pontos, empatado com o Santa Cruz lá no grupo C, como as melhores equipes da Série D, né? Então elas realmente estão em um outro momento na competição. O Jequié tem 13 em segundo, Sergipe e Lagarto fecham o G4 com 11. E logo atrás vem a Juazeirense também com 11, né? A diferença, ela tá no saldo de gols, porque o Sergipe tem um saldo positivo de 3, o Lagarto negativo de 1 e a Juazeirense negativo de 2. E isso acaba pendendo a favor dos times sergipanos. E mais abaixo, né, já bem mais abaixo aí, o União com 5 pontos, o Barcelona de Ilhéus com 4 pontos e o Penedense com 2 pontos. Barcelona e Penedense estão, inclusive, entre as únicas equipes da Série D que não venceram nenhum jogo nessas 7 primeiras rodadas. Para a gente ter uma ideia desse déficit, né, o União, que é o melhor colocado aí abaixo desses 5 primeiros, ele já está a 6 pontos do Lagarto, que é o quarto colocado, ou seja, já está pelo menos a 2 jogos de diferença, faltando 7. Ou seja, vai ter que remar bastante aí se ainda quiser sonhar com uma classificação. Mas olhando para essa tabela, me parece muito claro que existem 3 prateleiras dentro do grupo. E até fui destacando isso ao longo aí da classificação. A primeira tem um time só, que é o Asa. O Asa está soberano no grupo, 6 vitórias, 1 empate. O único empate, curiosamente, aqui em Sergipe, né, contra o Lagarto no Barretão. Uma equipe muito bem postada, muito bem treinada, que tem muita consciência do que faz e que sabe agredir muito bem os seus adversários. Não é necessariamente uma equipe super vistosa, mas é uma equipe muito objetiva e que entendeu muito bem a dinâmica do grupo. Então o Asa é líder com todos os méritos, sem contestações, como eu falei, uma das melhores equipes da Série D. E assim, quem perder ponto pro Asa nesse grupo, eu não vejo como o fim do mundo. Tanto que os sergipanos perderam ponto pro Asa, o Sergipe perdeu pro Asa em casa e tá aí em terceiro lugar. Então, não vejo um fim do mundo para quem perder ponto pro Asa, porque o Asa tá em outra prateleira. Aí você tem a segunda prateleira do grupo, que tem Jequié, Sergipe, Lagarto, Juazeirense. Me parece muito claro hoje que são 4 equipes brigando por 3 vagas restantes. E aí, mais abaixo, você tem União com 5, Barcelona com 4, Penedense com 2. É muito difícil imaginar essas equipes reagindo, não apenas pela pontuação, mas também pelo que não tem mostrado dentro de campo. Então, quando você tem esse cenário, algumas coisas acabam ficando muito bem desenhadas. Quem perder ponto para a União, para a Penedense e para Barcelona vai se complicar muito na briga por classificação. Sergipe e Lagarto, nesse sentido, tem a lamentar. Porque na primeira parte, né, nesse primeiro turno aí da primeira fase, os dois perderam pontos para alguma dessas equipes. O Sergipe perdeu pontos em casa ao empatar em 0-0 com o União, um empate muito frustrante, e são 2 pontos que fazem muita diferença. E o Lagarto, ele perdeu pontos fora de casa contra o Barcelona, mas se a gente for olhar pelo contexto ali, talvez seja até tão doloroso quanto o Sergipe ter perdido pontos para o União, ou até mais. Por quê? Porque o Lagarto vencia o Barcelona na segunda rodada por 2-0 até os 40 do segundo tempo. E tomou um empate muito frustrante.
Ou seja, ali não é nem um cenário hipotético, né? Ali realmente o Lagarto estava com a mão na vitória e acabou deixando escapar 2 pontos preciosíssimos que podem fazer falta, né? No momento, obviamente, eles estão no G4, né? Você vai dizer, pô, Eduardo, mas eles estão no G4. Estão, mas estão empatados em pontos com o quinto colocado. Já poderiam ter uma gordura um pouco maior caso tivessem cumprido o seu dever nessas partidas. Vamos partir para falar clube a clube, então, dos dois sergipanos. O Sergipe, que é o terceiro colocado, ele passou por um grande processo de reformulação depois do campeonato estadual. Acertou em contratações, acho que esse é um ponto importantíssimo, né? Um time que sofreu muito com um elenco bastante abaixo da média no Campeonato Sergipano, também na Copa do Brasil, né? Na pré-Copa do Nordeste. E para a Série D deu uma boa reformulada, né? Para a gente ter uma ideia hoje, basicamente quem sobrou do time do estadual? Tinga e Reni Max. Todo o resto do time mudou. E foram contratações em várias posições bastante assertivas, pontuais. Obviamente não resolveram todos os problemas do Sergipe. Obviamente ainda existem algumas deficiências, né? A lateral esquerda, por exemplo, o Renilson, começou muito bem o campeonato. Depois ele foi perdendo um pouco de terreno ali, foi caindo um pouco em desempenho. O que é natural para um jogador jovem, né? Para um jogador que está chegando nesse contexto. Mas talvez seja um ponto para o Sergipe observar. Agora, de forma geral, o que me chama a atenção no Sergipe, além dos jogadores que chegaram e estão dando conta do recado até o momento, apesar de algumas oscilações, é o trabalho do Dico Ulley. O Dico Ulley, que é um treinador que tem um histórico positivo pelo bom trabalho que fez ao longo de algumas passagens, né, pelo Retrô, foi um cara que chegou e deu organização para o time do Sergipe. O Sergipe é um time organizado nesses 7 primeiros jogos. Ele tem algumas deficiências claras e latentes, mas ele é organizado principalmente na defesa. O Sergipe tomou 3 gols em 7 jogos. 3 gols. Para um time que tomava gol a rodo na primeira parte da temporada, você tomar 3 gols em 7 jogos é uma evolução defensiva gigantesca. O Dico Ulley, ele vem falando muito durante o tempo inteiro que o mais importante nesse momento é resultado e que ele espera que o time vá evoluindo aos poucos. Ele chegou a dizer já em algumas coletivas pós-jogo que ele espera mais ou menos ali numa régua, né, se a gente for pensar de média, pelo 10º jogo, o time chegando já bem próximo do que ele espera que se mostre dentro de campo. Mas eu fico me perguntando se talvez esse Sergipe mais bem postado defensivamente, mais preocupado primeiro em não tomar gols, acabe virando uma tônica. Porque foi algo que encaixou, né, nesse sentido. No gol, o Alan Alves vem se destacando e, assim, num cenário em que o Sergipe, nos últimos anos, salvo alguns períodos de exceção, teve dificuldades com goleiros. O Alan Alves se encaixou muito bem. A dupla de zaga, né? Se a gente for pensar no que foi a dupla de zaga do Sergipe no Campeonato Sergipano, que foi uma calamidade em alguns momentos, o Sergipe se encontrou com o Matheus e com o Júnior Sergipano na zaga. E ainda tem o Yuri Pedral, que foi o grande destaque jovem do time no Sergipão do ano passado, que começou o ano lesionado, passou por artroscopia, estava esse tempo todo de fora, já voltou a ser relacionado na partida contra o Barcelona. Então é um cara que pode acrescentar, inclusive, na briga por titularidade e principalmente em profundidade de elenco, porque é um jogador no qual a torcida confia. Qual a grande questão do Sergipe? Duas grandes questões do Sergipe a se resolverem. Primeiro, ofensivamente. Eu falei que o Sergipe defensivamente tem um número excelente de 3 gols sofridos em 7 jogos. Ofensivamente não vem tão bem. Ele fez 6 gols em 7 jogos. Né? Não é um time que cria tantas oportunidades. E quando você não cria tantas oportunidades, você precisa ser objetivo. O Sergipe tem algumas dificuldades com isso. É bem verdade também que o Dico Ulley ele vem testando sistemas diferentes, ele vai mudando o tempo inteiro as peças. No último jogo, por exemplo, contra o Barcelona, o Felipe Pará, que quando estreou praticamente como um 9 contra o Penedense, já jogou um pouco mais atrás como 10. E mais à frente você tem o Pedro Maicon, o Reni Max e o Sacramento. Né? Então ele vai testando algumas situações, mas fato é que ofensivamente ainda não conseguiu encontrar a dinâmica ideal para o Sergipe. Né? O Sergipe tem menos de um gol feito por jogo em 7 jogos, é um número baixo. É que defensivamente o time vem tão bem que está conseguindo sustentar isso. E a falta de consistência, né? Que aí é um problema que já vem desde o campeonato estadual, com outro elenco, com outros treinadores. O Sergipe não consegue emplacar uma sequência, né? De 2, 3 vitórias seguidas, acaba oscilando muito, né, dentro do grupo.
Eu perguntei até sobre isso recentemente em uma coletiva ao Dico Ulla e ele falou que é normal, né, na visão dele, justamente por conta desses poucos jogos. Eu entendo também que é normal, mas em alguns momentos acaba sendo uma oscilação muito grande, né? E aí o time tem dificuldade de embalar. Ganha um jogo, aí vai jogar em casa, empata, aí ganha outro, vai jogar em casa, perde, né? O Sergipe tem tido dificuldade nesse sentido. Tanto que o Sergipe ainda não venceu dentro de casa na competição. É que a Série D, nesse sentido, ela é uma mãe, né? Ela é muito nivelada por baixo, obviamente não tem como não ser diferente, é a quarta divisão nacional. Então o Sergipe continua no G4 e com oportunidade de classificação mesmo assim. Mas precisa emplacar vitórias dentro de casa, né? É um time que não consegue vencer no Batistão e para você ter sucesso numa competição como essa, você precisa criar uma fortaleza na sua casa. Até porque, se você pensa em classificação, daqui a pouco vem mata-mata. E para você ter sucesso no mata-mata, você tem que vencer dentro de casa. Então o Sergipe vem sofrendo muito com isso, né? Essa falta de resultados dentro da sua casa. E você tem que estar revertendo fora de casa o tempo inteiro. O time até vem conseguindo em vários momentos, mas nem sempre você vai conseguir. Então o Sergipe precisa também melhorar esse aproveitamento jogando no Batistão. Olhando para a tabela, para o que vem agora para o Sergipe na segunda parte aí da fase de grupos, o Sergipe começa agora nesse final de semana enfrentando o Barcelona em casa, tá aí uma grande oportunidade. Depois União fora, Penedense em casa, Asa fora de casa, Lagarto no Batistão, Juazeirense fora e fecha contra o Jequié no Batistão. Sempre alternando agora jogos casa e fora. O que é que dá para tirar disso daqui? O Sergipe tem que vencer os 3 próximos jogos. Tem que fazer 9 pontos. Eu falei há pouco, né? Quem perder pontos contra Barcelona, Penedense e União pode se complicar. Pois bem, o Sergipe enfrenta agora em sequência Barcelona, União e Penedense. 2 desses 3 jogos em casa. Tem que fazer 9 pontos. Depois, Asa fora de casa, não vou colocar aqui como régua. Como eu falei, o Asa está em outra prateleira no grupo. E aí é converter em casa contra Lagarto e Jequié principalmente. Depois ainda tem a Juazeirense fora. Mas, se você vence esses 3 primeiros jogos, o Sergipe hoje tem 11 pontos, ele vai a 20. Desde que a Série D mudou para esse formato atual, né, 8 grupos com 8 equipes cada, no caso do grupo A4, a régua máxima para classificação foi de 21 pontos. Nos anos em que os colocados mais pontuaram, eles fizeram 21 pontos. Ou seja, 22 é o número mágico ali. Se você faz 22, você está garantido de acordo com essa média histórica, se a gente for pensar. O Sergipe tem 11, vencendo esses 3 jogos, ele vai a 20. Então ele praticamente encaminha uma classificação se isso acontecer. Então esses próximos jogos contra essas equipes abaixo da tabela são cruciais. O Sergipe precisa vencer esses jogos. Até porque depois desses jogos ele chega a 10 partidas completadas. Ou seja, ali na média que o treinador colocou para realmente já se cobrar um entrosamento e um desempenho maiores para aí você enfrentar as cascas grossas do grupo. Então para ganhar moral, para chegar com a pontuação alta, para não ter que depender do desespero nos jogos finais, o Sergipe precisa vencer essas 3 partidas restantes. Mais abaixo do Sergipe vem o Lagarto, também com 11 pontos na 4ª colocação. Lagarto do técnico Alandotti, que chegou também para a Série D, assim como o Sergipe e o Lagarto teve essa mudança. E o Lagarto também passou por uma reformulação importante no elenco após a frustração de não chegar às semifinais do Campeonato Estadual. E curiosamente, né, acabou montando um time muito jovem, nessa parceria com o Falcon, que tem essa pegada aí de jogadores jovens. Muitos jogadores foram cedidos ao Lagarto para a Série D, então o Lagarto montou um time jovem. E para mim isso tem se refletido em uma questão que até já vou adiantar, que é um ponto que o Lagarto tem sofrido nessa Série D. É um time que abre vantagens ao longo das partidas, mas que tem sofrido para sustentar essas vantagens em vários jogos. Talvez isso seja um efeito da juventude, de forma geral, do elenco, e aí você faltar em alguns momentos com aquela experiência, com aquele traquejo para segurar placares. É possível. Estou colocando aqui apenas uma reflexão, não é uma verdade absoluta. Mas fato é que o Lagarto tem tido essa dificuldade. Na primeira rodada, fez 2-0 contra o União, tomou 2-1 e por pouco não levou um empate, sofreu no fim. Contra o Barcelona, o jogo que eu citei lá no começo do vídeo. Abriu 2-0 fora de casa, levou um empate, 2 pontos que machucaram muito o Lagarto, né? A perda desses 2 pontos machucou muito o Lagarto. Até no último jogo, né? Para mim foi a melhor atuação do Lagarto na Série D contra a Juazeirense, mas foi um time que fez 2-0, acabou levando um gol no fim do primeiro tempo e
foi um jogo ali nervoso até o final, né? O Lagarto precisou de um gol já nos acréscimos, já no limite do limite para realmente matar a partida. Então esse é um ponto a se ficar de olho. E nesse jogo contra a Juazeirense, o Lagarto foi muito bem, como eu falei, para mim fez a sua melhor partida na Série D, mas sofreu um pouco também com objetividade, né? Criou oportunidades, mas não concretizou várias dessas oportunidades. O que seria muito importante até pensando em saldo, né? Porque o Lagarto, ele só tem 2 derrotas na competição, mas essas 2 derrotas foram por 3-0 para o Sergipe e 3-1 para o Jequié. Ou seja, só nas 2 derrotas o Lagarto acumulou menos 5 de saldo. E se você pensar que o Sergipe hoje é o terceiro colocado, o Lagarto é o quarto, e o Sergipe tem uma diferença para estar à frente do Lagarto de 4 gols a mais no saldo, isso faz a diferença, né? Então, é aquela famosa máxima de pontos corridos, principalmente se tratando de Série D. Se você não consegue ganhar, não perca. E se você perder, perca de pouco. Porque, principalmente numa competição como essa, que é de um tiro um pouco mais curto, o saldo de gols, ele faz diferença. Algo positivo em relação ao Lagarto, né, para focar nas coisas boas aqui também, é que o time apresenta uma variedade ofensiva interessante muito por conta dessa vitalidade, né? O Alan Dotti é outro que, assim como o Dico Ulley, por conta dessas mudanças de elenco, foi fazendo várias alterações na equipe, né, para encontrar um 11 ali mais ideal, né? Defensivamente vem sofrendo um pouco, mas ofensivamente o time vem até dando uma resposta relativamente positiva. Principalmente do meio para frente, me parece muito claro que ele encontrou ali uma espinha dorsal, com o Zanatelli jogando um pouco mais atrás como 10, alternando o 7, né, em alguns momentos, que às vezes é um jogador de lado, às vezes é um jogador de meio para dar mais sustentação, e mais à frente com o David e com o Wesley. Isso é interessante porque dá para notar como o Alan Dotti optou, pelo menos ofensivamente, pela juventude, né? Muito se imaginava talvez que o Ederson fosse ser um titular absoluto a partir do momento em que a Série D engrenasse, né? Chegando e se habituando ao Lagarto, mas a gente está vendo o Alan Dotti optar por esse time jovem. Eu particularmente gosto, acho que se você tem a jovialidade pedindo passagem, mostrando intensidade, mostrando capacidade em campo, você tem que dar espaço para esses jogadores. E me parece muito claro que o Alan Dotti está dando espaço, principalmente ofensivamente, para jogadores mais jovens. E isso tem feito a diferença positivamente para o Lagarto. Tem o ônus, como eu falei, né, de alguns momentos faltar um pouco de experiência, de traquejo em alguns momentos necessários, mas são dores do crescimento. Se eu falei do Sergipe agora há pouco como uma dificuldade muito grande para vencer em casa, o Lagarto vem fazendo pontos importantes na sua casa. Poderia ser um aproveitamento melhor? Poderia. Mas se você olha de forma geral, 4 jogos em casa, 2 vitórias, um empate e uma derrota, 7 pontos de 12, também não é o fim do mundo. Fez bons pontos dentro de casa e esses pontos estão fazendo a diferença, né? O Lagarto tem 11 pontos, 7 desses 11 foram conquistados no Barretão. A derrota contra o Sergipe que acabou sendo o ponto fora da curva, né? Porque o empate foi contra o Asa e o único time que tirou pontos do Asa no campeonato até agora. Então, um ótimo resultado se você for olhar para o contexto geral do grupo. Mas ter perdido de 3-0 para o Sergipe foi algo que acabou pegando muito, né? Se por um lado positivo nesse sentido, é que o retorno aqui no Batistão, né, você ter que descontar um resultado contra um time do próprio estado, né, que em tese você tende a ter jogos mais equilibrados, então é mais possível de você conseguir isso. Olhando para essa sequência do Lagarto no segundo turno da fase de grupos, o Lagarto já começa essa segunda perna jogando contra a Juazeirense fora de casa, depois Jequié em casa, Asa em Arapiraca fora, aí Penedense em casa, Sergipe fora, Barcelona em casa, União fora. O caso do Lagarto é inverso ao Sergipe, né? O Lagarto enfrenta os times mais abaixo do grupo nas últimas rodadas. Tem uma sequência agora de 2 jogos contra Juazeirense e Jequié, confrontos diretíssimos. Se você volta dessa sequência com 4 pontos, já é bem interessante. Porque aí depois você vai ter o Asa, que como eu falei, está em outra prateleira no grupo e o jogo é em Arapiraca. E aí você parte para as últimas 4 rodadas em que você tem o confronto direto contra a equipe local, em que tudo pode acontecer, e 3 jogos contra as 3 equipes mais frágeis do grupo. Ou seja, é conseguir pontuar o máximo que for possível nesses 2 próximos jogos diretos. Para que depois do jogo contra o Asa, você já tenha uma sequência que lhe permita pontuar mais e visar classificação. Porque senão, se você perde, por exemplo, os 2 próximos jogos, você está estacionado na tabela e deixando 2 rivais diretos abrirem vantagem. E aí você vai ter que ir no desespero contra o Asa e contra a Penedense, contra o União, contra a Barcelona. E uma coisa é você buscar ponto, outra coisa é você precisar de ponto.
porque isso acaba afetando muito a dinâmica do grupo. Mas de forma geral, Sergipe e Lagarto estão na briga, cada um com suas deficiências, né? Como eu falei, o Sergipe com problemas ofensivos, com problemas para concretizar resultados em casa, o Lagarto com problemas mais defensivos, com oscilações dentro dos jogos, mas estão na briga, estão no páreo, e eu vejo que Sergipe e Lagarto têm boas condições sim de se classificarem para a segunda fase. Vamos ver se isso vai acontecer. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da análise. Eu quis fazer uma análise mais ampla, né? Ficou um pouco mais longa, porque eu sei e reconheço, né, que estava devendo conteúdos aqui sobre Série D para vocês, sobre Sergipe e sobre Lagarto. Fica então essa análise aí mais completa, pensando nesse marco, né, de metade da primeira fase. Vamos ver o que os destinos reservam aos sergipanos nessa reta final aí da fase de grupos da Série D. Você que está chegando agora, mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E para você, independente se chegou agora ou se já acompanha aqui o canal, eu agradeço muito pela audiência de vocês. Deixe o like, deixe seus comentários sobre o que você acha e nos ajude aí sempre a impulsionar os nossos conteúdos com análises sobre o futebol sergipano. É isso, muito obrigado pela audiência de vocês. Vamos para mais um fim de semana aí de jogos das equipes sergipanas na Série D e na Copa do Nordeste com confiança, né? Não teremos Série C nesse final de semana e vamos estar acompanhando tudo por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e até a próxima. Valeu!